A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo do canal Missionário de Pregai. Eu quero falar sobre ressurreição de mortos. E também, antes de mais nada, me ajude aí se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito. Se você quiser receber as notificações dos nossos vídeos, para que você lá depois entre, assista e dê o like, aperte o sino da notificação, que é o sininho, e também o joinha, o like, clica lá. E pronto, você me ajudou. Quer me ajudar mais ainda? Compartilhe também nas redes sociais, os seus grupos de WhatsApp, também no Facebook. Tem muita gente que me ajuda. E é importante edificar vidas, né? É importante falar da palavra de Deus. O capítulo 9 de Mateus fala assim, ó. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Riram-se dele, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Quando nós falamos de Cristo e na ressurreição das pessoas que ele ressuscitou, como a filha de Jairo, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, né? A ressurreição é uma coisa tremenda, porque era o próprio Filho de Deus que estava ali dizendo para a pessoa se levantar novamente. Jairo era um dos principais da sinagoga e ele cria em Jesus, né? Às vezes fazem uma novela chamada Jesus, que eles colocam Jairo como o inimigo de Jesus. Na verdade, eu fico admirado como é que pessoas que conhecem a palavra de Deus, que são donas de televisão e fazem uma coisa totalmente fora. Jairo não era inimigo de Cristo. Ele era um dos que criam em Jesus. E coloca ele como o maior inimigo. E Jairo, então, sendo um dos principais na sinagoga, ele vai até Jesus e diz: Senhor, a minha filha está morrendo. Senhor, ajude, cure a minha filha. E Jesus vai com ele. Jesus podia dizer uma palavra, como disse ao servo do centurião, por causa da fé daquele homem que disse: eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus falou: vai, o teu servo já está curado. E foi isso que aconteceu. Mas também não era o centurião Cornélio, tá? Às vezes as pessoas começam a colocar nas histórias que começam a ir totalmente fora da palavra de Deus. Não precisa fazer algo fora da palavra de Deus. Outra coisa, quando Jesus vai indo para a casa de Jairo, vem a mulher do fluxo de sangue, toca nas vestes de Jesus e é curado. Jesus vivia fazendo grandes milagres. E quando ele chega na casa de Jairo, Jesus fala: a menina não está morta, mas dorme. Porque para o Senhor ninguém morre, queridos. E as pessoas riram-se dele. Quando a vez você vê, por exemplo, no meio da multidão, havia o que? Falta de fé. Às vezes você pode chegar, dizer uma palavra de milagre que vai acontecer, as pessoas: o paralítico vai andar, né? Vai acontecer um milagre. Então, Jesus tirou toda a incredulidade que estava dentro da casa, só ficou Jesus, os pais da criança. E Jesus pega na mão daquela menina e fala: Talita cumi. Quer dizer, menina, te digo, levanta-te. E ela ressuscita. Então, aquilo que Jesus falou aconteceu. Mas às vezes nós vemos pessoas que às vezes acham que ouvem a voz de Deus e não escutam. Um homem estava na sua casa e escutou que ele tinha que orar por determinada pessoa. Ele achou que Deus estava falando com ele e ele então ligou para o seu amigo e o seu amigo disse: olha, meu pai está morto. Estamos no velório dele. E falou: fica aí que eu vou aí, seu pai vai ressuscitar. E ele, logo achando que Deus havia enviado lá para ressuscitar aquele homem, ele foi até lá. Quando chegou, ele parou o velório. Ele poderia de repente usar o que Jesus fez, pedir para as pessoas se retirarem, ficar a família e ele orar. Mas o que ele fez? Ele tomou conta do velório e começou a dizer que aquele homem ia ressuscitar e colocou as mãos na cabeça do defunto e disse: em nome de Jesus, ressuscita. E o defunto não ressuscitou. Diversas maneiras ele tentou e nada aconteceu. E o homem continuou morto e a família se revoltou e as pessoas então praticamente o expulsaram do velório. Veja que situação. Então aquele homem ainda disse assim: veja como Deus coloca a gente em diversas situações. É o que ele falou. E quando ele falava isso, Ele estava falando numa igreja e o pastor o repreendeu, disse que quem falou com você não foi Deus,
foi Satanás, porque Deus não coloca ninguém em vergonha. Todas as palavras que o Senhor falar vai acontecer. Nós podemos ressuscitar mortos? Sim. Mas aconteceu também na vida do apóstolo Pedro, quando ele ressuscitou Dorcas. Veja que quando ele chegou, ele fez a mesma coisa. Ele pediu para ficar sozinho com o corpo. Ele orou a Deus, depois ele pediu para que ela se levantasse. Será que às vezes a incredulidade das pessoas que estão ao nosso derredor, que Jesus viu naquela casa? Porque todas as coisas acontecem através da fé. Até mesmo quando não há, né? Mas Jesus usou aquela maneira para ressuscitar aquela menina. Pedro ficou sozinho com o defunto, né? Com a Dorcas que ressuscitou. O apóstolo Paulo, que orou pelo Eutico, que caiu do local onde ele estava sentado, ele dormiu, caiu lá embaixo, morreu, e o apóstolo Paulo orou por ele. Então, como vai acontecer a ressurreição de mortos, se muitas vezes nós não acreditamos nisso? Primeiramente, você precisa crer que vai acontecer. Minha mãe era uma pastora na casa de Deus. E um dia chegou uma mulher com uma criança desfalecida, e aquela criança, minha mãe colocou em cima da cama, não tinha mais pulso, havia morrido. Ela podia dizer para aquela mulher: vai embora, ou chamado o SAMU, a polícia, de repente para levar o corpo daquela criança. Mas ela se lembrou de quando Elias e também depois Eliseu, seu sucessor, que ressuscitaram mortos. De que forma? Eles deitaram em cima daquela pessoa que estava morta, né, da criança, né? Assim como aconteceu com Elias, na viúva Serepta, né? Ela tinha o filho que morreu, Elias deitou, colocou o rosto com o rosto, deitou em cima daquela criança e ela ressuscitou. Eliseu também, com outra criança. Então, minha mãe fez o mesmo ato. Ela deitou sobre aquela criança e orou ao Senhor, colocando o rosto com o rosto, o corpo em cima daquela criança. Quando de repente, assim como aconteceu com aquelas crianças que Elias e Eliseu ressuscitaram, ela respirou. 3 vezes ela espirrou. A tia, e voltou à vida. A primeira coisa que aquela criança fez quando voltou à vida, quando ela tinha morrido, ela tinha um boné. Ela foi lá, pegou o boné e colocou na cabeça. Houve a ressurreição. Então depende muito de nós termos fé, confiança de que aquilo pode acontecer. Mas cuidado, para não ouvir a voz da tua consciência ou a voz de Satanás, que você vai e passe vergonha, mas que quando for acontecer, vai acontecer no momento em que Deus te tocar, no momento em que você vai orar, e Deus vai realizar aquela obra e vai haver a ressurreição dos mortos. Hoje em dia, são poucas vezes que nós vimos, por exemplo, pessoas que ressuscitaram através da oração de um homem de Deus, através da oração de uma mulher de Deus. Mas que pode acontecer, pode. Pode ter certeza, se nós tivermos esta convicção de que Jesus continua operando assim como operou no passado, na vida dos seus servos, possa acontecer hoje, nos nossos dias. Receba no teu espírito esta palavra e ouça a voz de Deus. Não seja enganado, muitas vezes pela voz da sua consciência. Às vezes tem pessoas que falam: Deus acabou de me falar. Ora, ele tem tanta intimidade, Deus está falando toda hora com ele. Então tome cuidado que seja a voz da consciência. Que realmente quando Deus falar, a coisa acontece, queridos. Não é de qualquer maneira não, viu? Porque Deus fala através do seu Espírito Santo. E nós recebemos esta palavra, esta confirmação, mas não vamos falar aquilo que Deus não falou. E não vamos fazer algo que não fomos enviados. Porque aí isso não vai acontecer nada. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.